graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje falamos um pouco na classe sobre felicidade, né? E o que é ser. Não é só um momento, é um estado, né? Eu não sei o que você tem passado, qual é a sua situação, se é uma circunstância ruim que você tem enfrentado, mas a nossa alegria vem do Senhor. Ele é a nossa força, é Ele que te consola, é Ele que traz a alegria ao teu coração. Então, estamos alegres, somos alegres. Amém? Se coloque de pé, vamos orar assim, para dar início, né? Na verdade, uma continuidade, porque a gente já iniciou o nosso dia cultuando ao Senhor. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor habita em nossos corações. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o dono de tudo, de todo poder, de toda majestade, de toda glória. Nós Te rendemos honra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque fazemos parte da Sua família, Senhor. Obrigada porque temos oportunidade de ser chamados de filhos de Deus. Receba, Senhor, toda adoração aqui neste lugar. E faça o Teu querer, Senhor, aqui em nossas vidas, Pai. O nosso coração está voltado para Ti. A nossa mente está voltada para Ti, Senhor. E queremos dizer que a nossa alegria não depende, Senhor, das circunstâncias que estamos vivendo. A nossa alegria está no Senhor, que nos sustenta e nos fortalece, Pai. Receba, Senhor, como um cheiro suave, não só o nosso louvor, mas as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Ainda de pé, vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em João 7, 45 ao 53. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhes, pois os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para sua casa. Som. Bom dia a toda a igreja. Vamos adorar ao Senhor e declarar. Vamos nos derramar diante da presença dEle. Eis-me aqui outra vez. Diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade liberta o meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos declarar mais uma vez.
Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras. Diga para ele: és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser no calor deste. Declare ao Senhor e fala: eu venho me derramar, dizer que te amo. Diga para ele: me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Bom dia, igreja. É um prazer sempre estar aqui e hoje a gente tem o intuito de falar de missões. Missões nunca param, irmãos. Parece que a gente acabou a campanha de missões e a gente já vai começar outra. E a nossa campanha de missões começa em setembro. E missões é sempre um momento de muita alegria, irmãos, porque a gente tem que ter prazer em abençoar aqueles que necessitam, tanto espiritualmente quanto financeiramente. E a gente tem que ter esse prazer. Porque a gente tem que se perceber, irmãos, ricos da graça do Pai. Né? Às vezes a gente fala assim: eu estou com tanta dificuldade financeira. Irmãos, nada que a gente não possa ter algo para abençoar alguém. Tem lugares, irmãos, que as pessoas só precisam receber porque não tem realmente aquilo que dá. E nós temos para dar. Dia 14 de setembro, nós teremos o nosso leilão missionário. Segundo domingo, já é o nosso 4º leilão, se eu não me engano. Nosso leilão missionário, 5º leilão. E você pode trazer aquilo que Deus colocou no teu coração. De repente, você trabalha com alguma coisa, né? Você trabalha com unha, cabelo. De repente, você trabalha com massagem. Não importa aquilo que você quer trazer. Você vai dizer para mim aquilo que você vai doar. E nós vamos leiloar aqui no dia do leilão. Aqui todo mundo já teve a experiência de participar do leilão? Maioria, né? Quem não participou, venha, porque é um momento divertido, irmãos. É um momento que a gente abençoa o reino. Então, você pode separar algo. Eu quero trazer, eu sei cozinhar. Traz alguma coisa que você cozinhe. O que você trouxer, irmãos, pode ter certeza que a gente vai leiloar e o que o povo crente gosta de comer. Já sai aqui com o almoço, aquele empadão, aquele pudim, aquela sobremesa. Deixa Deus trabalhar no teu coração aí, que eu sei que Deus te deu dons, né? E, de repente, o seu não é a cozinha, mas é outra coisa que você pode trazer. Você pode doar também alguma coisa, algum eletrodoméstico, alguma coisa que você não está utilizando, que a gente possa leiloar aqui. Vai abençoar vidas e vai abençoar missões. Todo esse valor é revestido para missões nacionais. Inclusive, nosso tema, Minha Pátria para Cristo. Né? Esse é o tema do nosso ano, desse ano de missões nacionais. E você é convidado para participar dessa campanha. Campanha de missões é para ser um momento de alegria, irmãos da igreja, onde nos reunimos para abençoar missões, para orar, para abençoar financeiramente e para termos esse toque do Espírito Santo nos motivando ainda mais a amar as almas perdidas. Né? Jesus nos ensina isso, a amar as almas perdidas. E nós precisamos continuar falando do Evangelho. E a gente precisa continuar falando do Evangelho aqui no nosso bairro, mas a gente precisa também continuar falando do Evangelho em lugares que eu e você não conseguimos ir, mas nossos missionários vão. E a gente precisa sustentá-los financeiramente, com recursos, abençoar projetos. E hoje eu vou estar falando aqui de um missionário muito querido nosso, pastor Valdeir. Ele sempre nos manda a carta mensal, e hoje a gente vai ler a carta do mês de julho do pastor Valdeir.
Carta de Valdeir e Morgana. Ele sempre fala das notícias do campo missionário. Queria que você prestasse atenção. O pastor Valdeir está na Tailândia, com projetos envolvidos lá. É um dos missionários que a igreja abençoa. É um dos missionários que serão abençoados nessa campanha também de missões. E eu peço que você já comece a orar. Ah, Senhor, eu não tenho nada para doar, mas eu queria doar alguma coisa. Olha, Deus vai te mostrar o que você possa fazer. Deus vai te mostrar o que você possa abençoar, né, aqueles que necessitam e abençoar os missionários que estão no campo. Pastor Valdeir diz assim: o livro de Neemias descreve a experiência de enfrentar desafios, superar dificuldades, preparar o povo para confiar e obedecer a Deus. Um trecho especial é quando a palavra de Deus é ensinada para que a edificação deles, que a palavra de Deus é ensinada para a edificação deles fosse consistente com a santidade e a sabedoria. E isso é um dos nossos objetivos em missões. Neemias 8:8 diz assim: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Estamos felizes por abrir uma célula na vila. Também iniciamos um curso de prática de pregação para líder local. O trabalho com crianças e adolescentes continua firme e finalizamos um ciclo de estudo bíblico de 12 lições. Nos alegramos fazendo visitas às famílias dos nossos alunos e estabelecendo relacionamentos evangelísticos. Isso incentiva os membros da igreja para a continuidade da evangelização. Como resultado da evangelização dos novos convertidos, mais 2 pessoas foram à frente, se decidindo por Jesus. Amém? E a liderança nativa da nossa parceria se tornou mais presente nesta fase de estabelecimento da igreja plantada. Também este mês estivemos no Japão, visitando missionários e contribuindo com os trabalhos deles. Como Jesus é bom! Por favor, esteja orando por nosso ministério missionário e por nossa família. Ore pelo treinamento dos membros e líderes nativos, que eles se dediquem e entendam a Bíblia mais e mais. O projeto do pastor Valdeir é lindo, irmãos. A igreja está se crescendo na Tailândia. Eles já estão treinando, né, os líderes locais. E ele pede que a gente ore para que essas pessoas que estão sendo treinadas venham ser cheias do Espírito, venham amar a palavra de Deus, venham se desenvolver, porque a ideia do evangelho é essa. Em breve, o pastor Valdeir não vai estar lá, mas esses líderes vão ir passando o evangelho e aquela igreja vai crescendo naquela comunidade. Né? Então, a gente vê o desenvolvimento do trabalho aqui e missões nacionais e mundiais, o objetivo é esse, é a gente abençoar esses missionários no campo, que estão sendo trabalhos realizados, o evangelho sendo levado a um lugar onde essas pessoas nem conheciam Jesus como Filho de Deus. A gente aqui tem o privilégio de conhecer Jesus de maneira mais direta, porque o nosso país é um país cristão, mas na Tailândia, Jesus, como diz o pastor, e uma marca de shampoo era a mesma coisa. Para você ter noção, a noção que eles tinham de Jesus nenhuma. Então, é um lugar que precisa ouvir falar de Jesus, e o trabalho que o pastor Valdeir desenvolve é lindo, irmãos. A gente vê 2 almas se rendendo aos pés de Jesus. Oh, meu Deus! Né? Quando eu lembro o que Deus fez através do apóstolo Paulo, né? 2, irmãos. Já pensou? Eu levantando 2 lá, homens e mulheres de Deus. O que Deus está fazendo através da sua vida, da minha vida. Então, a gente precisa abençoar missões, precisa morar no nosso coração. E não é, irmãos, que missões não tem a ver com o que eu posso, com minhas posses financeiras. Missões tem a ver com o amor que está dentro do meu coração pela alma perdida. Aquilo que Deus faz arder dentro de mim pela alma perdida. E aí é onde você vai fazer um brigadeiro com amor, é onde você vai fazer um cabelo com amor para missões, é onde você vai fazer algo para abençoar missões, onde você vai orar pelo projeto missionário. E aí Deus vai abençoar, porque todos unidos pelo mesmo ideal, Deus com certeza há de abençoar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos fazer o que o missionário Valdeir pediu. Orar pelo trabalho deles no campo missionário e por esses líderes que estão sendo evangelizados. Paizinho, eu te agradeço. Te agradeço por sermos igreja, por estarmos reunidos aqui. Que privilégio que nós temos, Pai, de conhecer o Senhor, de ter liberdade quanto à Tua palavra. De podermos, ó Deus querido, falar para todo mundo que o Senhor é rei, né, que o Senhor é bom. Obrigado, ó Deus querido, por nós como igreja estarmos reunidos aqui. Obrigado, ó Deus querido, pela campanha missionária que vai começar. Nós te pedimos, ó Deus querido, direciona. Pai, abençoa, multiplica os recursos. Mas mais do que isso, faz arder no nosso coração, Pai, o desejo de salvar almas, o desejo de ver o Teu evangelho
evangelho anunciado em lugares, ó Deus querido, que não tem nem noção de que o Senhor é Deus, que o teu Filho viveu nessa terra para salvar a vida de cada um. Ó Deus, toma nas tuas mãos a nós como igreja, nos une nesse ideal, abençoa ao nosso, ó Deus querido, leilão. Pai, nos dá, ó Deus querido, dons e talentos que possamos usar para abençoar o teu reino. Te peço especialmente pelo trabalho do pastor Valdeir, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, ó Deus querido, tudo aquilo que está sendo feito, cada evangelização, cada trabalho, Pai, cada esforço dele, da Morgana e da família. Nós te pedimos, ó Deus querido, uma bênção sobre aquele lugar. Pai, esses líderes que estão sendo evangelizados, Pai, quebrando os corações, ó Deus querido, dá sabedoria vinda do alto, porque tudo vem do Senhor, que eles amem a tua palavra, que eles busquem viver de acordo com ela, porque assim como os discípulos, ó Deus querido, foram bons ouvintes da tua palavra e ministraram a outros, Pai, que esses líderes locais venham ser cheios do teu Espírito, venham amar a tua palavra e venham perpetuar, Pai, a tua palavra na Tailândia. Pai, eu sei que começa com 1, 2, 10, mas eu sei, ó Deus, que aquilo que o Senhor pode fazer através de um, porque o Senhor é poderoso. E nós te pedimos, ó Deus, que por esses novos convertidos, essas duas almas, que elas venham ser fortalecidas, revestidas, Pai. Te pedimos, ó Deus, que pelas crianças, o trabalho missionário de inglês, o trabalho que eles fazem de evangelização nas casas, abençoa, Pai. Faz prosperar a obra das mãos do teu servo, que o teu nome seja exaltado e elevado acima de todo nome na Tailândia. Te pedimos isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? O Senhor é bom. Eu queria orar pelos aniversariantes. Hoje está fazendo aniversário a irmã Ana Paula Budera. Ela está com a gente hoje? Não, né? Irmã Tereza vai estar fazendo aniversário na quarta-feira. Irmã Maria Tereza. E Larissa vai estar fazendo na sexta, né, Larissa? Chega para cá, Larissa. Estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar a vida das nossas irmãs. Se você está fazendo... Ah, que bênção! Dia 15 ela fez aniversário. Foi... Bênçãos lá. Dia 15 foi sexta-feira, né? Glórias a Deus. Zilá e Ailton. Vamos fazer quantos anos, Ailton? 5? 4 anos já. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abençoar a vida desses irmãos. Deus, nós te louvamos e entendemos, ó Deus, que completar anos de vida, aniversário de casamento, Pai, na tua presença, é um presente especial. A tua presença, Senhor, é o grande diferencial nas nossas vidas. E nós, ó Deus, nos alegramos em ti. Toma, Senhor, a vida de Ailton e Zilá, que vão completar, Senhor, mais um ano de vida matrimonial. Reveste os teus filhos, ó Deus, do teu poder, Pai. Levanta-os, ó Deus, como um casal, Pai, referencial no teu reino, para fazer a tua vontade, para cumprir o teu querer. Eis aqui, Pai, tua filha Larissa, Pai, que irá completar na próxima sexta-feira mais um ano de idade. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que a tua boa mão seja sobre a vida da tua filha, fortalecendo ela na tua presença, Pai, dando direção, entendimento e sabedoria do alto. Eis aqui, Pai, também a tua filha, a irmã Maria Tereza, que estará completando, Pai, mais um ano de vida na tua presença, na quarta-feira. Guarda a tua filha, Pai, envolve com o teu poder, Senhor. Que a tua presença, ó Deus, gere na vida da tua filha saúde, direção, entendimento do alto, Senhor, para fazer a tua vontade. Ó Deus, fortalece, renova as forças da tua filha, Pai, em nome de Jesus. Eis aqui também a tua pequena, Senhor, que completou na sexta-feira mais um ano de vida, Pai, abençoa. Que ela cresça, Senhor, na tua presença, como uma mulher cheia do temor do teu nome, Pai. E que, ó Deus, na tua presença, ela frutifique para a glória tua, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a ti, com os nossos corações gratos, ó Deus. É em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?
Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí para a gente, Silas, Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Perfeito. Esse texto está falando que Deus tem no seu coração o desejo, o anseio de que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É nesse entendimento que Deus tem levantado homens e mulheres para agirem conforme o relato que nós acabamos de ouvir aqui de Aline, né? Pastor Valdeir nasceu no seu coração de estar naquele país, né? Ali na Ásia, no Sudeste Asiático, e desde os tempos assim, de algum tempo que a gente assim conversava com o pastor Valdeir, ele já falava nisso e até, né, vir a se tornar projeto, né, e realidade da parte de Deus. E o desejo do Senhor, do nosso Deus, é que todo ser humano seja alcançado pelo poder do Evangelho. Eu assim fico comovido quando o grupo de evangelismo, né, marca ali um evangelismo domingo pela manhã, geralmente 8 horas da manhã, e depois vem os relatos. A pessoa coloca ali no relato do grupo: vamos orar por fulano que está afastado do evangelho, vamos orar por fulano que está enfermo, e esse grupo sai e vai. Irmãos, mas tanto para o pastor Valdeir, tanto para o grupo nosso de evangelismo, tanto para qualquer um, nós precisamos ter uma base. E a igreja é essa base. A igreja é poder de Deus aqui na terra. A igreja é quem, vamos dizer assim, é essa agência que Deus utiliza para fortalecer a vida de cada um de nós. E eu e você precisamos compreender isso e sermos crentes, que a gente chama assim, crente maranata. Maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Como é que a gente pode fazer isso? Sendo igreja na intensidade da palavra. Como é que é isso, pastor? Sendo igreja, participando, não apenas sentado no banco, mas se envolvendo com tudo aquilo que acontece nesse lugar. Porque a igreja é o projeto de Deus para a vida do ser humano, para que nós cresçamos. Você e eu, nós desenvolvemos as nossas potencialidades para as quais Deus nos criou aqui nesse lugar. Esse lugar é o lugar onde nós nos desenvolvemos como ser humano. Aqui, uma pessoa quando entra, o ideal, a igreja ideal, é que ele seja tratado como um todo. Aqui é uma comunidade terapêutica, onde um homem vai ser tratado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Isso vai lhe dizer atender todas as necessidades do ser humano. Amém? Amém. Então, eu sou igreja quando eu estou envolvido com aquilo que Deus está realizando neste lugar. Mas eu também sou igreja quando eu entendo que a obra de Deus precisa ser, ela precisa acontecer. E eu contribuo com dízimos e ofertas para o reino de Deus. E essa é uma forma, assim, muito íntima de nós nos relacionarmos com o nosso Deus. Dizimar e ofertar é uma questão de fé. E eu falo isso, irmãos, assim, eu gosto sempre de enfatizar isso. Eu estou aqui como ministro há pouco mais do que 5 anos. E a experiência que eu tenho visto nesses 5 anos, o Senhor nunca nos desamparou. Nunca. Mas eu quero dar ênfase com isso o seguinte, porque quando eu falo de dízimos e ofertas, não é porque a igreja esteja interessada nos recursos que você tem. Não. A igreja está interessada em que você tenha um relacionamento real e pessoal com Deus.
E isso vai gerar a vontade de você contribuir com o reino, para que, através dessa casa de oração, vidas estejam lá no Sudeste Asiático sendo sustentadas. Através dessa casa de oração, vidas estejam sendo sustentadas aqui através de uma cesta básica, mesmo na região do Magarça. Vidas sejam alcançadas pelo Evangelho, porque essa agência do reino funciona e é uma agência evangelística. Então, para tudo isso, eu preciso me relacionar, entender a vontade de Deus, o propósito de Deus e me relacionar com Ele, sustentando a obra de Deus. Isso vem, irmãos, isso é uma forma de nós adorarmos o Senhor e dizermos: ora vem, Senhor Jesus. Que sejamos homens e mulheres a contribuir com o reino, a nos relacionarmos de fato e de verdade com a igreja do Senhor, e que sejamos esses crentes que anseiam pela vinda do Senhor Jesus. Amém? Que sejamos adoradores. Vamos adorá-lo, desta vez com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Graças e paz, irmãos. Amém. Bom dia. Vamos estar orando aí por dízimos e ofertas. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por todos os Teus filhos que puderam aqui entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Deus esteja abençoando cada um dos Teus, Pai amado, para que não venha faltar, Senhor, a Tua providência no lar de cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, aqueles também que não puderam dizimar e ofertar, o Senhor sabe, Deus, a necessidade, a dificuldade, Senhor, dos Teus filhos. Então que o Senhor esteja abençoando também, Senhor, abrindo portas de emprego, Senhor, trabalhos, Pai, para que os Teus filhos tenham a alegria, Senhor, de poder dizimar e ofertar na Tua casa. Senhor, perdoa aqueles que também não fazem por negligenciar esse momento, esse ato. Perdoa, Senhor, e que Teu Espírito Santo venha estar a falar ao coração de cada um deles. Pai, eu te oro nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glórias a Deus. Como que você está essa manhã, queridos, com o Pai? Com a presença de Jesus, tudo é possível. Amém? Glórias a Deus. Queridos, não há um dia que nós não nos alegremos com a presença do Pai. Deus tem falado aos nossos corações, Deus tem falado ao seu povo. Precisamos tão somente estar atento à voz do Senhor para as nossas vidas. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir o livro de 1 Samuel, capítulo 3. Estaremos lendo de uma forma alternada, do verso 1 ao 11. Amém? O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Os olhos já começaram a escurecer, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, vá deitar. E ele foi e se deitou. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Por isso, Eli disse a Samuel, vá deitar. Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio a Eli e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Amém, igreja? Coloque a mão no seu coração. É importante, queridos, agradecermos, sermos gratos a Deus pela poderosa palavra para nossas vidas. Pai, Pai de amor, Pai eterno. Obrigado, Senhor, mais uma vez por essa presença, por essa manhã na Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós somos livres em Cristo Jesus para adorá-lo. Obrigado pela Tua palavra ministrada nesse lugar, Pai. Nós carecemos, ó Pai, ouvir e entender, Pai, receber a Tua palavra em nossas vidas, ó Pai. Eis aqui, apresentamos os nossos corações, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade para falar aos Teus filhos, ó Pai, as nossas vidas. E toda voz contrária, que resiste à Tua palavra, que se levanta contra a Tua verdade, na autoridade do nome de Jesus eu repreendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glórias ao Senhor, queridos. Meus irmãos,
em uma geração marcada por barulhos e distrações. Muitos ouvem de tudo, mas menos a voz de Deus. Nós temos muitas informações, queridos. Temos muitas distrações. Temos muito o que fazer no dia a dia, de domingo a domingo. Mas Deus deseja falar conosco, queridos. O mais importante é nós estarmos atentos à voz do Senhor. E não somente aqui, quando nós nos reunimos nesse tempo, quando nós estamos em unidade, adorando ao Senhor em comunhão, mas em todos os momentos da nossa vida. Amém? A nação, queridos, vivemos dias semelhantes ao de Samuel, onde a revelação do Senhor parece escassa e o coração das pessoas está ocupado demais para discernir o espiritual. Vivemos numa... Quem está numa correria aí durante a semana, querido? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Nós estamos na correria, queridos. A todo momento nós estamos na correria. A todo momento nós temos aí informações novas. A todo momento há notícias aí da nação, da sociedade. Mas colocamos desculpa, queridos, para não meditarmos, ouvirmos a palavra de Deus. E eu me incluo nessa distração, queridos. Quantos de nós nos distraímos e o Senhor está falando para o Alexandre, está falando para a Roberta, e as distrações a todo momento tentam roubar a presença do Senhor para a igreja dele. Amém? Porque através da minha vida, a sua vida, através da igreja de Jesus Cristo, queridos, vidas vão ser alcançadas para a honra e glória do Senhor. É uma estratégia do reino das trevas, queridos. Há uma cegueira lá fora. Há uma cegueira, há padrões do mundo que vão sendo assim, seguidos piamente pelo mundo. E eu e você somos sal, somos luz nesse tempo. E quando o inimigo distrai eu e você, essas vidas deixam de ser impactadas pelo poder de Cristo Jesus. Mas Deus ainda fala, queridos. Só um aleluia. Deus ainda fala. Glória a Deus. Você crê que Deus está falando? Deus fala. Ele ainda fala, queridos. Deus está agindo de uma forma especial. Deus ainda fala e Deus ainda chama a igreja de Jesus Cristo para algo grande através do poder dele, queridos. Há algo grande através da minha vida e da sua vida, queridos. Se você diz amém, porque Deus está falando nesse tempo, você diz amém porque Deus está te chamando? Amém. Glória a Deus. Isso é bom demais, queridos. Todos nós somos instrumentos para a honra e glória do Senhor Jesus. Até mesmo você, que está com dificuldade de ouvir a voz de Deus. Essa manhã o Espírito Santo de Deus vai falar de uma forma especial, queridos. E você sairá daqui, eu ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes, queridos, Deus tentando falar comigo, e quando eu saía da igreja, saía do propósito de oração, daquela reunião maravilhosa, a minha mente tentava me sabotar. Aquilo ali foi impressão. Aquilo ali foi... Alguém está falando ali, mas não foi para você não. Tu entendeu errado. Repreende essa voz, queridos. Porque é Deus que está te chamando, é Deus que está falando. É Deus que está te chamando para um relacionamento pessoal com Ele, queridos. Amém? Tem uma palavra que quarta-feira o pastor Carlos, nosso pastor, ministrou. Ele falou como filho de peixe, peixinho é, né, pastor? Filho de crente, crentinho não é não, querido. Porque é necessário que os nossos filhos tenham um relacionamento pessoal com Jesus. Foi isso, pastor? Amém? A palavra me feriu. É necessário, queridos, nós clamarmos, entendermos a palavra de Deus, obedecermos o chamado de Deus na nossa vida,
porque é nessa posição sacerdotal, essa posição do Senhor, vidas serão alcançadas para a honra e glória do Senhor, inclusive os nossos. Inclusive os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos amigos, colegas de profissão, porque nós ouvimos a voz do Senhor e entendemos o chamado para nossas vidas. Há um propósito. Amém, queridos? Ele ainda quer, queridos, se revelar. Deus ainda deseja se revelar para homens e mulheres dispostos a servi-los com sinceridade, queridos. O texto que nós lemos de 1 Samuel, do capítulo 3, nos mostra que o verdadeiro ministério começa quando há um encontro pessoal com Deus. O nosso ministério, queridos, inicia quando nós verdadeiramente temos um encontro pessoal com o Senhor. Então diga para seu irmão ao lado, precisamos ter um encontro pessoal com Deus. Glórias ao Senhor, queridos. Glórias ao Senhor. Já compartilhei aqui com os irmãos, mas vale a pena repetir quantas vezes for necessária. O espírito de religiosidade, queridos, ele quer nos deixar assim, como máquinas, né? Faz isso aqui, aí tu faz sempre, vai fazendo sempre. E quando a voz do Senhor vem, a palavra do Senhor vem, esse espírito de religiosidade, ele tenta nos engessar. Por que eu estou falando isso? Certa feita, vários irmãos da igreja, líderes, desfrutaram de um momento chamado Encontro com Deus, um trabalho muito importante, queridos, assim como um impacto radical, importante para o crescimento da igreja, uma ferramenta de infinitas ferramentas que o Senhor disponibiliza para a igreja dele, amém? De tempos em tempos o Senhor disponibiliza ferramentas poderosas para o crescimento do evangelho, queridos, para o propósito dele. E o encontro com Deus, os líderes tinham feito. Chegou no corpo diaconal. Queridos, entrei num conflito terrível. Eu falei, eu já encontro Deus, já encontrei Deus. Eu me senti afrontado, queridos. Por quê? Chegou no corpo diaconal, pré-requisito, pastor da igreja está deixando aí as fichas de inscrições para os diáconos participarem do encontro com Deus. Queridos, a luta foi tão... Hoje eu falo para a honra e glória do Senhor rindo, queridos, mas na época não era assim, não. Eu cheguei ao ponto de ligar para o pastor. Falei, vou ligar para o pastor, quero saber que história é essa, que eu tenho que encontrar Deus de novo, pastor Carlos. Eu já aceitei Jesus Cristo. Que história é essa, encontro com Deus? Eu saio sexta-feira à noite, depois da semana toda de trabalho, vou voltar domingo, cansado, e ele não sabe que eu trabalho cedo, segunda-feira. E isso uma luta, uma batalha. Aí eu liguei para o pastor, falei, pastor, eu tenho que fazer um encontro com ele. Eu fui direto a ele. Diácono Alexandre, vai ser bênção para o reino de Deus. Meu irmão, quando ele falou isso, eu falei, vou pela obediência. Como é bom obedecer, queridos. Meus irmãos, ali houve um mover do Senhor para as nossas vidas, queridos. Eu fui com bico para o final de semana. Vamos lá para a Seropédica, entrei lá naquele caminho de Bananal, até hoje eu lembro, não tinha nem asfalto, pastor. Meu coração estava tão endurecido que eu estava reclamando até do asfalto, porque eu ficava balançando, o que eu estou fazendo aqui? Meus irmãos, eles estão rindo, mas é uma batalha espiritual que o povo de Deus passa, queridos, para ouvir e obedecer a voz do Senhor. Ele me levou lá no cantão de Seropédica para mudar meu coração. Ele tem a estratégia dele. Meu irmão, Deus é misericordioso. As misericórdias do Senhor, queridos, não tem fim. Ele é muito misericordioso, queridos. Mesmo eu murmurando, mesmo eu resistindo, quando chegou o ônibus no sítio, eu desci, já tinha uma atmosfera profética, queridos. Eu até me arrepio, eu lembro até hoje, queridos. Quando eu saí do ônibus, eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu posso sentir a Tua presença aqui na calçada. Queridos, foi ali,
Eu só pedia perdão. Por quê, queridos? A graça de Deus me alcançou, queridos. A misericórdia. Eu poderia ter ficado de bico, queridos. Mas a presença de Deus era tão forte, queridos, que na mesma hora eu falei, Senhor, eu pequei, me perdoa. Esse povo aqui está trabalhando para a tua obra e eu aqui reclamando. E lá foi trabalhado, queridos, meu coração. E um deles, houve um perdão para o meu pai. Ali eu fui ferido. Eu lembro até hoje, com muita alegria, quando eu voltei para casa, fui pedir perdão ao meu pai liberar, ele ligou para minha esposa e falou, Alexandre, está de depressão? Ele não entendeu nada, pastor. Por quê? Eu fui ferido. O teu irmão que está ao lado ou outro, que não precisa saber o que Deus está falando com você, mas você precisa entender a voz do Senhor, queridos. Você precisa entender o que Deus está te chamando. Amém? Naquele dia foi um divisor de águas, queridos. Aí todos os trabalhos que vi eu já queria fazer, já estava demais, né? Porque é uma experiência. O encontro com Deus, queridos, ele nos alimenta tanto e a gente fica com mais sede. Quem está entendendo, diga amém? Você lê a palavra de Deus, você adora o Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu preciso dessa presença em minha vida. E eu entendo, queridos, quando nós estamos na obra do Senhor, mas não entendemos a voz do Senhor, nos envolvemos com a obra do Senhor, mas não nos envolvemos com o dono da obra, queridos. O chamado de Samuel, querido, nos ensina que mesmo crescendo em um ambiente religioso, o essencial é ter um relacionamento íntimo com Deus. Como está o seu relacionamento com Jesus, queridos? Pastor, eu tenho 15 anos de igreja. Não perguntei o tempo. Como está o seu relacionamento com Jesus Cristo? O contexto, queridos, desse texto que nós lemos de 1 Samuel capítulo 3 acontece na transição entre juízes e a monarquia de Israel. A nação estava espiritualmente decadente, queridos. O que significa isso? Coração afastado dos caminhos do Senhor, pecado. E o sacerdócio havia se corrompido. Aqueles que trabalhavam no templo, aqueles que deveriam, queridos, ser exemplo, se afastaram do Senhor. Significa que eu e você podemos estar nesse templo, queridos, mas o que Deus, Ele investe é no relacionamento, os nossos corações voltados para Ele. É muito mais do que cumprir tabela. Esse termo é usado, queridos, cumprir tabela, eu vou falar para... É quando tem um campeonato, o time já não ganha, mas ele entra no campo só para cumprir, mas ele não faz diferença nenhuma. Eu não vou falar o nome do time aqui para não escandalizar, mas é aquele time mesmo, que está lá no finalzinho, é esse mesmo que você está pensando. Ele entra, mas ele sabe que não vai ganhar nada. Mas já tem irmão olhando de olho para mim, ó, me perdoa, tá? Eu não falei o nome. E nós não podemos ser um crente de cumprir tabela. Nós não podemos ser um crente assim, ó, domingo vou estar cumprindo, quarta-feira. Abriu um trabalho de oração, pô, já está fora da tabela, isso aí tá estranho. Tabela é quarta e domingo, pastor. Tem uma tabela aí de oração quinta que inventaram. Mas eu sei que nós temos o compromisso durante a semana, eu sei que muitos irmãos não vão poder estar aqui, inclusive, às vezes, o pastor. Eu não estou falando em você cumprir, estou falando um coração voltado para o Senhor, queridos. É diferente, meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. É diferente, queridos. É importante nós entendermos isso. E apesar, queridos, dessa decadência, os sacerdotes corrompidos, Deus levanta Samuel, queridos. Um jovem dedicado desde o ventre da sua mãe, como resposta às orações da sua mãe Ana. Ele entrega para servir no templo, mas ainda não conhecia pessoalmente ao Senhor. E nesse cenário, queridos, Deus quebra o silêncio e começa uma nova fase. Um menino, um garoto, queridos, separado para a obra do Senhor, abre uma nova fase ali.
através de Deus. Um menino, queridos. Deus, Ele nos chama para fazermos a diferença. Basta um, queridos. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Haverá transformação aonde quer que nós pisarmos, queridos. Às vezes a transformação, queridos, o Senhor tem propósito para transformar somente a tua casa, porque Deus está vendo a tua casa fazendo a diferença lá na frente, queridos. Amém? Glória a Deus. Não podemos, queridos, subestimar o impacto do encontro com Deus na nossa vida, queridos. Não podemos subestimar, porque é algo que é muito poderoso, é algo que eu e você temos que estar no ombro de Jesus, queridos, para tentar enxergar, só deslumbrar um pouquinho, porque é muito grande. E eu gostaria de separar, queridos, alguns pontos importantes, algumas lições para a nossa vida. 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. O menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Nós podemos observar aqui no texto, queridos, conforme eu já venho explanando, Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Porém, queridos, não era suficiente servir. Deus chama para um relacionamento. Estar no templo, servindo ao Senhor, cumprir rituais e obediência são bons começos, mas não substitui um relacionamento direto com Deus, queridos. Todos nós, queridos, todos nós, sem exceção, temos condições de nos relacionarmos com o Pai. Todos nós temos um propósito diante de Deus, queridos. Amém? Não deixa a mentira do inimigo de nossas almas, queridos, ofuscar o relacionamento, o chamado de Deus para a tua vida. Glória a Deus. Samuel estava ouvindo, envolvido com as coisas sagradas, mas ainda não havia tido um encontro com o Senhor, queridos. Isso me chama muita atenção, queridos. Não importa quanto tempo você está na igreja, não importa a tua função na igreja, a grande questão é como está o seu relacionamento com o Senhor. Você tem experiência com Deus? Ou melhor, qual a sua experiência com Deus? Temos que pedir, queridos. Conforme nós vamos nos relacionando com Deus, queridos, o Senhor nos proporciona intimidades, experiências. Ele está disponível. Aleluias, glórias ao Senhor. Assim como Ele chamou Samuel, Ele nos chama, queridos. Isso nos mostra que a rotina religiosa não é suficiente. Olha o que diz em João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Jesus afirma que é necessário nascer de novo para ver o reino. Com quem ele estava falando? Nicodemos, um doutor da lei, queridos. Sabia muito. Eram os homens que estavam preparados para a chegada do Messias. Mas eles não conseguiram, queridos, enxergar, queridos, a obra redentora do Filho de Deus em Jesus Cristo. Porque eles estavam prontos para seguir todos os rituais, mas não tinha um relacionamento pessoal com Deus. Amém? Nós não vamos conseguir, queridos, avançar como igreja de Jesus Cristo se ligarmos o modo automático. Nós não vamos conseguir avançar com o reino do Senhor, sermos instrumento. O propósito de Deus vai se cumprir, queridos, nessa geração ou outra, vai se cumprir. Mas nós queremos que seja através de nossas vidas, queridos. Nós vamos passar o bastão. Amém? Não precisamos, queridos, ficar preocupados qual é agora a moda,
qual é a forma que a coisa vai acontecer, Não, nós precisamos, queridos, estar atento na intimidade com o Senhor, no relacionamento com o Pai. É possível servir na igreja com toda certeza. É possível conhecer líderes espirituais, queridos, que fazem diferença. É importante, sim. Mas mesmo assim, queridos, nós temos que buscar com profundidade experiências pessoais com Jesus. Amém? Deus procura servos que o conheçam, não apenas para que façam por fazer. Ele está procurando, queridos, pessoas que desejam relacionamento. É por isso que a igreja busca tanto, né, queridos? Quando Paulo fala orar sem cessar, nós precisamos estar atentos, queridos, buscando ao Senhor, porque são muitas distrações. Começamos hoje a estudarmos, né, uma lição, bem-aventurança. Queridos, nos olhos carnais, aquilo ali não faz o menor sentido. Mas quando o Espírito Santo de Deus, que foi enviado, amém? O Espírito Santo de Deus foi enviado para habitar no meio do seu coração. Quando ele começa a se mover no nosso interior, quando começamos a clamar, a orar ao Senhor, já faz sentido estudar as bem-aventuranças. Eu já agora estou entendendo. Há princípios poderosos do reino de Deus para se cumprir na minha vida e através da minha vida. Amém? Deus deseja se mover mais e mais no coração do pastor Alexandre, no coração da igreja dele, da família, para que haja perdão, haja avivamento, arrependimento, haja evangelismo. Deus precisa se mover, queridos. É muito mais, queridos, do que seguir costumes religiosos. Então, queridos, não basta estarmos no templo, não basta servir ao Senhor, temos que nos relacionarmos com o Senhor como Pai, ouvir a voz dEle. 1 Samuel capítulo 3, verso 1, há algo que me chama a atenção, queridos. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Havia um pecado, queridos. Havia um pecado. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2, verso 12. A escassez da palavra de Deus, queridos, era resultado do pecado e da negligência espiritual de Israel. Deus não deixou de falar, mas o povo deixou de ouvir. Olha o que diz. E os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Verso 22, queridos. E já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Ele está falando para os filhos, queridos. Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas mais que vocês fazem. O pai sabia o que os filhos estavam fazendo, queridos. Não basta você saber do pecado. Nós temos que tomar uma posição quando há um pecado, sobretudo, queridos, com as coisas santas do Senhor. E ele fala: pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas mais que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa fama do que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Significa, queridos, quando a igreja está fora do seu posicionamento em Cristo, quando nós estamos no caminho do mundo, da carne, das influências do inimigo, eu e você deixamos de ser sal e luz, e nós não deixamos de ser referência, e vidas vão para o abismo, porque eu e você estamos fora da presença de Deus.
Aqueles homens, os filhos de Eli, esses pecados que eles cometiam, queridos, levavam o povo a pecar. Quem está entendendo, diga amém. Significa que se eu sair daqui hoje, queridos, na posição que o Senhor me chamou, e fizer um pecado lá fora, olha lá o pastor, olha o que ele está fazendo. Eu ir para essa igreja, eu prefiro ficar no mundo. Ai da minha vida, queridos, porque eu estou sendo instrumento para o reino das trevas. O pai falou isso para o filho, mas o que eu acho grave é o seguinte, queridos, não é somente o pecado dos filhos de Eli que me chama a atenção. É sério? Mas como o pai permitiu que os filhos permanecessem tocando nas coisas santas de Deus. Eu confesso aos irmãos que isso me chama mais atenção, queridos. Sabemos que há erro, é passível de acontecer, mas nós vamos permitir que esse erro contamine as coisas santas de Deus? Eu vejo que de uma forma clara, queridos, que o pai chamando a atenção do filho, mas transgrediu em não afastá-los. Olha o que diz o verso 25. Olha o que o pai diz. Se um homem pecar contra o teu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Ele está dizendo o seguinte, meu filho, se tu pecar contra o outro, Deus vai. Mas quando tu peca contra Deus, meu amigo, é Ele que tu vai resolver com quem? Quem está entendendo, diga amém? Mas eles não ouviram a voz do seu pai. Queridos, o nível, quando eu falo batalha espiritual, queridos, é um nível de batalha que o inimigo ele tenta nos cegar a tal ponto, queridos, a trazer mentiras para o povo de Deus ao ponto que nós perdemos o temor a Deus. Não está falando isso, mas porque ele é da antiga. Essa frase é do inferno. Nada a ver, pastor. Tem nada a ver isso. Tem nada a ver aquilo outro. Mas quando nós, queridos, somos exortados, quando nós somos, de alguma forma, queridos, cuidados, e há um temor no nosso coração, louvado e exaltado seja sempre o Senhor, queridos. Porque vai haver perdão. Vai haver quebrantamento, queridos. O problema aqui, queridos, é que o coração desses homens estava fora dos caminhos do Senhor. Deus chama uma criança, queridos, para fazer a diferença naquele tempo, queridos. Deus chama você que está disponível para fazer a diferença nesse tempo. Não olhe lá para fora, queridos. Lá fora está caos. Lá fora está um caos, queridos. Não olhe para o exemplo ruim, queridos. Olha para aquele que está fazendo a diferença. Olha para o alto. Jesus Cristo está cuidando de nós. Glórias ao Senhor. Nós vamos ver muitos escândalos, queridos. Satanás faz questão de pegar um holofote com aqueles valentes que caem. Porque valentes estão caindo. Aí ele pega, bota na mídia. E o pior, queridos, existe um site chamado Fuxico Gospel. A gente ainda acessa esse site. A gente ainda propaga essas situações. Ou seja, nós estamos nos tornando ferramentas para o reino das trevas. Não propague, queridos. Porque há exemplos, sim, de homens e mulheres que não se curvaram, queridos. Há exemplos, sim, está do seu lado. Homens e mulheres que não são dignos desse mundo, queridos. Que estão pagando o preço em Cristo Jesus nesse tempo. Você é exemplo. Amém, igreja? Amós capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão e sede, mas de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ai de nós, queridos, ter fome e sede da palavra de Deus, queridos, faltar a palavra de Deus para nossas vidas. Nosso coração, queridos, tem que ter sede,
fome da palavra poderosa do Senhor. Vimos para a igreja, queridos, com a expectativa, Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz, queridos. Eu preciso sentir a diferença para que essa ansiedade vá embora, Pai. Eu preciso entender o porquê que eu estou passando essa situação. Jesus, que a Tua paz, Senhor, que excede em todo entendimento, não se aparte da minha casa, em nome de Jesus. Nós temos que entrar aqui, queridos, com sede e fome da presença do Senhor, porque há pão na casa do pão, queridos. Há pão na casa do pão. Há pão na casa do pão, queridos. Sai todo dia fresquinho, quentinho, queridos. Ó, todo dia. Todo dia Jesus está falando com a igreja dele. E quando ele chamar, queridos, nós temos que falar igual Samuel. Fala, Senhor, teu servo os ouve. Amém? O profeta fala de um tempo em que viria fome, queridos. Não de pão, mas da palavra. Ainda hoje há pessoas famintas espiritualmente, vivendo no modo automático. Uns 3 meses atrás, eu no mercado lá em Campo Grande, encontrei um irmão que caminhou muitos anos comigo na minha antiga igreja. Estava no caixa, ele estava lá, foi uma alegria poder encontrá-lo. Aí a gente quer resumir tudinho num pequenos minutos ali, né? Aí eu fiz aquela pergunta, meu irmão, está em qual igreja? Ele, pastor, não estou em igreja nenhuma não, mas estou indo para a ceia. Eu falei, Jesus tem misericórdia, meu pai. Eu falei, varão, rapaz, tu tem que estar congregando, varão. Não, pastor, o senhor não está entendendo. Eu estou ceiando cada hora em uma igreja até eu decidir. Aí eu falei, rapaz, eu vou parar de falar, porque eu estou ficando mais ansioso. Tá onde? Eu falei, estou lá, IBJM, mas está longe, né, pastor? Aí eu fui embora, falei, meu irmão, congrega numa igreja, a igreja precisa de você e você precisa da igreja. É um corpo, né? Que corpo é interdependente. Eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim, amém? E juntos estamos caminhando, cabeça é quem? Jesus Cristo. Esse negócio de crente aí, viver mutilado, né? Um braço de um lado, ou a pé no outro, ouvido, não existe isso, meu irmão. Mas está faltando, queridos, fome e sede nesse coração, queridos. Terceira lição, queridos, que eu gostaria de destacar. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Verso 7, 1 Samuel capítulo 3. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Esse versículo é um alerta, queridos, muito profundo para a minha vida e para a sua vida. Samuel ouvia a voz, mas ainda não conhecia o Senhor. Sabe quando nós conhecemos ao Senhor, queridos? Não somente quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós falamos, fala, Senhor, como teu servo. Quando nós obedecemos o chamado de Deus para a nossa vida. Glórias a Deus. É importante ouvirmos a palavra, a voz do Senhor. É importante, querido, nós falamos, Senhor, fala mais. Mas é importante quando nós saímos desse templo, queridos, obedecermos aquilo que o Senhor ministrou ao meu e seu coração. Não é um mero encontro social, queridos. Quando eu falo isso, eu não estou menosprezando a comunhão. É bom a gente, né, ter a comunhão, encontrar socialmente, falar de vários assuntos. Mas há algo importante nesse lugar, nesse encontro. Há algo muito importante. Nós estamos com o encontro com Deus. É diferente, meu amigo. Nós estamos juntos com o encontro com Deus, queridos. Quem está entendendo, diga amém. Temos, queridos, que ouvir ao Senhor. E quando nós ouvimos, nos colocamos no centro da vontade dEle. Há algo para ser transformado na minha vida
e através da vida de cada um, queridos. Você está pronto para obedecer ao Senhor? Você está pronto para obedecer ao Senhor? Glórias a Deus, queridos. É preciso conhecê-lo. Conhecer a Deus é ter comunhão, queridos, relacionamento, intimidade. Mesmo naquele momento que Deus quer que você obedeça, fala: Senhor, eu não vou fazer. Meu coração está endurecido, Senhor. Olha uma parábola que Jesus, ele compartilha com aquele homem que obedece, mas não faz. Não, Senhor, pode deixar que eu vou lá, vou trabalhar lá, vou fazer. Mas ele não faz, hipócrita. Mas há aquele que bate o pé e fala: não, Senhor, eu não vou. Eu não quero perdoar, ele me feriu muito, Senhor. Ele fez uma coisa terrível comigo, Pai, não vou perdoar. Mas quando você encontra com Deus, fala: Senhor, eu vou falar o nome dele. Vou falar, Senhor, vou falar, eu libero perdão. Senhor, eu não quero esse momento de oração, eu não quero me relacionar, mas o teu coração se atrai às coisas do Senhor. O que eu estou querendo dizer, queridos, que nem sempre obedecer ao Senhor, nós seremos com o coração assim, rápido, voltado ao Senhor. Vai haver uma resistência. Mas o Senhor nos capacitou com o Espírito Santo de Deus. O que nós temos que fazer é obedecer. Fala: Senhor, pela tua palavra, vou fazer. Aí nós vamos colher fruto. Fruto, nós vamos colher. Mas se eu falar que obedecer é fácil, queridos, eu vou estar enganando. Porque Deus tem falado ao coração do Pai, começar por mim. A gente fala assim: eu não estou entendendo não, eu tento dar aquela enrolada, né? Porque, Senhor, vamos conversar um pouquinho mais. É isso que eu estou falando com você. Confirma mais uma vez, Senhor, igual o Gideão, confirma. Obedecer, queridos, requer um gesto de fé, queridos, um posicionamento de fé. Amém? Você está resistindo, você está aqui, é porque Deus está trabalhando no teu coração. O Espírito Santo de Deus está trabalhando. Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Quando nós nos rendemos, queridos, a esse poder maravilhoso em Cristo Jesus, para a igreja dele, para nossas vidas, há algo sempre novo para a minha vida e para a sua vida. Há algo poderoso, queridos, que a gente não tem condições de imaginar. Mas quando nós inclinamos nosso coração a conhecer a pessoa de Jesus Cristo mais e mais, a ter intimidade com Deus, não, eu vou procurar mudar agora. Até o dia de hoje eu não consegui, mas em nome de Jesus, a partir de hoje, eu vou parar de ficar remoendo o passado. A partir de hoje, eu vou parar de ver aquelas derrotas que eu sempre tentava e não conseguia. A partir de hoje, eu vou me posicionar com perseverança, eu vou perseverar mais. E algo tremendo irá acontecer em nós e através de nós. Deus se revela a quem o busca. Amém, igreja? Samuel estava no templo, queridos, mas ainda não havia encontrado o Senhor, ainda. A partir do momento em que ouve e responde o chamado de Deus, tudo muda. A história dele é a história de muitos, envolvidos com a obra, mas sem intimidade com o dono da obra. Deus ainda chama, Deus ainda fala, meu querido. Quem crê, diga amém. Eu convido a igreja que fique de pé. Oferte uma salva de palmas para Jesus, queridos. Aleluias. Nós estaremos adorando ao Senhor mais uma vez, queridos. E nessa atmosfera profética, queridos, o Senhor, com toda certeza, já tem falado ao teu coração. E não é de hoje. E você vai responder: fala, Senhor, porque o teu servo, porque a tua serva te ouve. Você vai responder isso. Quem está ouvindo a voz do Senhor esta manhã, diga amém. Você já ouve a voz do Senhor, queridos, porque você foi alcançado pela graça redentora de Jesus Cristo.
Você já é mais do que vencedor. É uma verdade para a tua vida, queridos. Pastor, mas eu tenho andado meio triste, eu estou com uma situação. Isso não ofusca, isso não muda o amor imensurável de Jesus Cristo por nós. Não muda. São circunstâncias. Isso é um momento, vai passar em nome de Jesus. Nós não vamos deixar de apresentar ao Senhor as nossas dificuldades. Mas que você é filho e filha amada do Pai, em nome de Jesus. E Ele está falando, ó. E você tão somente tem que responder: fala, Senhor, porque o teu servo, a tua serva te ouve. E quando você, queridos, receber a bênção apostólica, cumprimentar os pastores, tudo que o Senhor falou para você, você vai obedecer. Porque Satanás não tem poder de roubar a palavra ministrada ao seu coração. Porque o seu coração é terra fértil. Quem está entendendo, diga amém. É em todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo de Deus está fazendo o que Ele quer aqui, queridos. Ele vai trabalhar da forma que Ele quer. Porque Ele trabalha de uma forma pessoal com cada um de nós. Amém? Adore ao Senhor, meu irmão. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança. É o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Sua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, toda vez que eu ouço a voz do Espírito Santo de Deus, eu preciso me posicionar diante de Deus. O Senhor está te chamando. A voz dele, a voz do Espírito Santo, está tratando algo com você nessa manhã. E se você ouviu a voz de Deus, é o momento de você dizer: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Ou se você já ouviu a direção dele, é o momento de você dizer assim: Senhor, eu quero estar aqui no teu altar, dizendo assim: me capacita, Senhor, para este chamado que o Senhor tem para a minha vida. Se o Espírito Santo está falando no teu coração, vem aqui, vamos juntos no altar dizer assim: Deus, eu quero estar na tua presença. Eu quero cumprir o teu querer na minha vida. Não mais a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade, que é boa, é perfeita e agradável a mim. Ó Deus, eu quero cumprir na minha vida o teu querer. Fala, Senhor, confirma tudo aquilo que tu tens falado ao meu coração. Guarda, Pai querido, o meu coração, guarda a minha vida na tua presença. Ó Deus, confirma, Pai, confirma, em nome de Jesus. Santo,
Santo, santo é o teu nome, Pai. Ó Deus, obrigado porque tu marcaste este encontro nesta manhã, Senhor, com os teus filhos. Nós ouvimos a tua voz, Senhor, e queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Oh, Pai querido, nós ouvimos a tua voz e queremos fazer o teu querer. Cansamos, ó Deus, de andar em conformidade com a nossa vontade. Não é a nossa vontade, Pai, que nós queremos viver. Queremos viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É a tua vontade, Pai. É o teu querer que nós queremos, ó Deus, realizar nas nossas vidas. Oh, Pai querido, cumpre em nós o teu querer. Fortalece, Senhor, as nossas vidas. Firma, Senhor, os nossos passos. Nós queremos andar, ó Deus, na tua direção. Queremos, ó Deus, que se cumpra em nós, Senhor, a tua vontade. Oh, Pai querido, capacita-nos, Senhor. Fortalece-nos. Tira, ó Deus, de nós todo impedimento, todo empecilho, Pai. Oh Deus, em nome de Cristo Jesus, dá-nos a tua direção. Dá-nos, ó Deus, o teu entendimento, Senhor, para fazermos e vivermos o melhor das nossas vidas na tua presença, Senhor. Oh Deus, como disse Moisés, se a tua presença não for conosco, nem nos tire deste lugar, Senhor. Mas o grande diferencial nas nossas vidas é viver, Senhor, a tua presença, viver o teu chamado, a certeza, Senhor, de que nós estamos aonde tu queres que nós estejamos, Pai. Vivifica, Senhor, as nossas almas e confirma, Senhor, a tua obra nas nossas vidas. Nós não queremos ser os religiosos da nossa época, Pai. Nós queremos ser aqueles que ouvem a tua voz e queremos dizer: fala, Pai, porque nós queremos ouvir e obedecer a tua voz. Queremos ser usados, ó Deus, usados por ti, para fazermos diferença nesta terra, neste tempo que se chama hoje, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és bom, Pai. Tu és bom. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluias, glórias a Deus. Vamos continuar louvando? Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Sua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Oh, aleluias, glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, não perca esse mover do Espírito Santo de Deus. Eu desejo que você passe uma tarde cheia da presença de Deus e que você deseje e tenha assim essa iniciativa de voltar aqui
para juntos, como igreja sua, ovelhas do seu pastoreio, novamente adorarmos o Senhor Jesus à noite, amém? Nós vamos orar, e depois da oração o pastor Alexandre vai impetrar a bênção apostólica. Para essa oração eu quero chamar aqui a nossa querida irmã Emanuele. Emanuele, vem aqui que você vai finalizar o culto dessa manhã com uma oração ao Senhor Jesus Cristo. Depois da oração de Emanuele, pastor Alexandre vai impetrar a bênção. Depois da bênção, eu e pastor Alexandre vamos estar ali à porta cumprimentando a igreja. Chega para cá, Emanu. Nos eleva a Deus essa palavra em oração. Oremos. Pai querido, Pai amado, Senhor, te agradeço, Pai, pela Tua presença nesta manhã, Pai. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada um que está aqui, Pai. Obrigado por este domingo maravilhoso, Senhor. Que o nosso domingo possa ser uma bênção, Senhor, debaixo da Tua presença, Senhor. Nos guarda, Pai, e nos livra de todos os males, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco, Senhor, nos dando a Tua presença, Pai, e o Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai, que tocou os nossos corações, Senhor. Que nós possamos guardá-la, Senhor, e levá-la para o resto de nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, Pai, e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, o Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a Igreja Batista no Jardim Magaça e sobre a Igreja de Jesus em toda a face da terra. E a Igreja diz: glória a Deus. Rocha em quem minha casa está firmada, é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa, é Ele, é Ele. A rocha em quem minha casa está firmada, é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa, é Ele, é Ele. Meu Jesus.
alcançou a